Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje, recebendo a palestrante, Helenice Cavalcante, com o tema O Momento Presente. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite, muito bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que você for me encontrar, é muito bom te encontrar por aqui. Sou Helenice Cavalcante, uma mulher de pele clara, cabelos bem curtinhos, grisalhos, uso óculos de armação dourada, neste momento portando uma blusa preta de gola bem alta, e também estou usando brincos de argola, com pequenos brincos também de pontas, né, de pedrinhas brilhantes, num ambiente delicioso aqui da Fraternal Web Rádio. Atrás de mim, uma parede verde bem clarinha para deixar esse ambiente mais gostoso ainda. Muito obrigada por me permitir entrar no seu lar, no seu ambiente, ou que está te acompanhando aí em algum momento. Rogamos assim que a espiritualidade querida nos envolva, nos auxilie nesse bate-papo e que possamos todos juntos fazer boas reflexões nesse nosso encontro. Bom, pessoal, o vietnamita, preciso ler o nome para não dar fora, Thi Nhat Hanh. Thi Nhat Hanh. Ele é um monge budista, ele é filósofo, é vietnamita, como dissemos, nos ensina que é preciso ter prazer nos momentos que nós vivemos. Não importa se são momentos fugazes, se esses momentos passam rapidamente, não importa se eles estão sendo vividos naqueles momentos de parada, ou nos momentos que nos remetem à espera, às vezes até em algum consultório, ou para algum tipo de atendimento, não importa. Ele fala que o aproveitar o momento que nós estamos passando tem que ser observado como aquilo que eu sou agora. Vou trazer isso mais assim para vocês um entendimento mais claro. Estava eu há pouco tempo atrás na fila da padaria. Até fiz um comentário com meu filho sobre essa situação porque me tocou demais. E eu estava na fila para pagar aquilo que eu havia comprado. E à minha frente passava a compra um casal de idosos, bem mais idosos do que eu, e um rapaz que não sei qual era a familiaridade com eles, mas não devia ultrapassar os 25 anos de idade. Passou o rapaz, passou a senhora. Quando chegou a vez desse senhor, ele foi pagar a conta que eles três haviam feito. E ele tinha uma certa dificuldade de expressar-se, tanto na linguagem quanto no movimento das mãos. Percebia-se que não era só uma consequência da idade, ali havia também provavelmente uma sequela de algum problema que ele já enfrentava, algum problema físico. Foi passando o tempo, a própria funcionária do caixa, preocupada, porque ele carregava consigo um papelzinho todo dobradinho e ali continha a senha do banco do cartão. E aquilo foi se estendendo, ele digitou uma vez, quando ele foi digitar a segunda vez ele tornou a errar, aí ele queria rever o valor da compra, ele olhava a maquininha, ele não entendia o que ele estava vendo, e os familiares simplesmente foram lá para o estacionamento e ali ficaram. E eu pensava assim comigo, respira, respira. Porque pode ser que daqui a pouco você esteja numa situação semelhante. Aquilo me tocou muito, muito, e eu fiquei pensando, será que vão me tratar da mesma forma carinhosa que esta funcionária está tratando esse senhor?
Será que vão ter paciência comigo aqueles que estão na fila? Porque eu tive um ímpeto de querer fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo puxei o freio e perguntei-me, mas isso era obrigação dos familiares. E a moça toda paciente pediu a ele, você tem certeza, o senhor tem certeza que vai querer digitar mais uma vez? E ele teve certeza, e ali ele foi, conforme ele ia digitar, ela dizia, isso, esse número. Ela não tirou o papel da mão dele, ela simplesmente leu da onde ela estava e teve certeza de que ele estava digitando os números corretos. Não vai aqui uma avaliação, uma ponderação, nem uma reflexão sobre a atitude da família, nem sobre a atitude da funcionária, que foi, ao meu ver, extremamente carinhosa, extremamente cuidadosa com ele. Mas para mim, foi e ainda é uma reflexão sobre aquele momento que eu estava vivendo. O que é que eu estava vivendo? Apenas uma reflexão sobre que em algum momento da minha vida eu vou entrar nesse processo de senectude. E nesse processo, será que eu vou perder essa minha liberdade de caminhar assim com tanta tranquilidade? Sim, o corpo envelhece. Mas não era aquilo que me tocava. O que me tocava era... Estou tendo ou não a paciência necessária para aguardá-lo? Estou aproveitando o momento para refletir sobre mim mesma, sobre aquele momento que eu estou vivendo? E daí eu percebi que quando eu parei, respirei, segurei o meu ímpeto, eu observei que eu estava fazendo exatamente o que o filósofo estava propondo, observando o meu momento presente. E ele compara o momento presente a nos servirmos do momento de uma xícara de chá. Ele diz assim, observa a xícara de chá. Você está segurando entre as mãos, mantendo sobre a sua pele o calor que aquela xícara está transmitindo. Se você não observar que há uma troca ali de energia entre você e aquele calor, é uma energia. Que aquele calor pode te trazer um bem-estar muito grande. E esse bem-estar vai aumentar se você estiver tomando aquilo com satisfação, abstraindo do que está à sua volta e sentindo a suavidade do momento. O prazer daquele chá. Porque se houve um preparo, se você teve a preocupação de prepará-lo ou de aceitar que alguém preparasse para você, e isso lhe traz um determinado prazer, por que desperdiçar o meu tempo em ficar observando o que está à minha volta, esquecendo de apreciar a leveza, a doçura? Se eu não saborear, diz ele, aquele chá, com tudo que ele pode me oferecer, ou seja, a introspecção sobre o meu momento, sobre aquilo que eu sou, sobre aquilo que eu estou vivendo, se eu não fizer essa observação, quando eu me tocar que eu estou tomando o chá, ele esfriou. E eu nem percebi que sabor ele tinha. Eu nem percebi o prazer que ele me trouxe. Aí, novamente, ele me faz a reflexão. É assim também o momento presente. Se eu não observar tudo o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, se eu não tirar aprendizado daquilo, mesmo das coisas mais desafiadoras, que podem envolver sentimentos de tristeza, de alegria, de angústia, de aflição, enfim, tudo me traz, de alguma maneira, algum ensinamento. Tudo concorre para uma transformação interior, porque aquilo vai me causar um impacto, e me causando um impacto, vai gerar dentro de mim sentimentos, emoções, que provavelmente vão causar algum tipo de transformação dentro de mim. Sim, mas o que tem a ver falar disso, falar, né, do filósofo, monge budista, vietnamita, é assim o nome dele, Thich Nhat
Eu pus no Google para aprender a soletrar corretamente. Isso tem muito e nos traz muita reflexão sobre uma passagem do livro Pão Nosso, da psicografia do Chico, sobre a autoria espiritual de Emmanuel, né? E é tão interessante que ela fala assim, o nome da mensagem, Valei-vos da luz. Ela traz para nós a passagem do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Palavras de Jesus. E aí Emmanuel vem e discorre exatamente sobre aquilo que nos traz o filósofo vietnamita, monge budista. Que nós precisamos dar atenção àquilo que estamos vivendo. Veja essa frase dele na mensagem. Examinando os tesouros do presente, descobrirá o homem suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito, ou seja, no que passou, se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. E complementa, esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado, próximo ou remoto, sendo senão constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. E aí ele nos faz refletir que a vida aqui na Terra é transitória. Que o estar aqui agora é a grande oportunidade que nós temos, chamada reencarnação, para o nosso processo de evolução. E ainda assim, lembrando daquilo que Jesus diz, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Olha que fantástico que Emmanuel nos faz refletir. Se eu ficar preso ao passado, assim como a mensagem do filósofo, eu não vou saborear o que a vida me traz. No caso, o filósofo dá o exemplo da xícara de chá, dizendo que a nossa vida assim se parece com um momento ali rápido, é tudo momentâneo, né? Eu estou vivendo hoje ou agora, o passado foi, não há mais o que fazer. E o presente ainda não se desenhou. Por mais que eu planeje, por mais que eu desenhe, por mais que eu trabalhe para que ele seja assim ou assado, o percurso muda muita coisa. Ah, como muda! E muda tanto que nos obriga, no meio do caminho, a reformular aquilo que nós desenhamos. No processo de administração de empresas, por exemplo, o planejamento é fundamental para que eu distribua corretamente as atribuições para que eu consiga chegar do produto bruto até o produto de oferecimento no mercado. No entanto, há uma previsão de que no meio do caminho eu posso reformular tudo, se aquilo não estiver sendo bem aceito, ou se aqui na trajetória começarem a surgir problemas. É assim também para a nossa vida, pessoal. Não dá para a gente ficar pensando, é assim e pronto. Isso se dá muito com pessoas que são extremamente resistentes em aceitar a mudança. Não aceitam que isso mudou daqui para colar, não aceitam mudar de comportamento, porque eu sou assim, a famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Que pena.
Vai perder as grandes oportunidades que a vida oferece de ser feliz, porque a felicidade, por mais que se pareça como uma fala popular aí, vulgar, que simplesmente todo mundo repete, ela é isso mesmo. Ela não é uma construção material. Ela é uma construção de mim mesmo em pequenas essências, em pequenas oportunidades que eu me utilizo para viver bem, para ser feliz e para fazer feliz. Não tenho eu a obrigação de fazer a felicidade de ninguém. No entanto, eu não posso, eticamente falando, ser o causador da infelicidade de ninguém. Como ser feliz se eu sou o causador da dor de quem quer que seja? Há pessoas, sim, que não se importam com isso. Aí não é busca de felicidade, é narcisismo, é egoísmo, é egolatria. Então, é uma psicopatia muito séria que precisa ser tratada. Já o momento presente, nos diz Emmanuel nessas mensagens, temos que viver aproveitando o que o passado nos deixou, ou seja, andar enquanto a estrada tem luz. Quando que a estrada tem luz? Quando eu aproveito tudo que ela me oferece. Qual é a estrada? É essa encarnação. Qual é a luz? Os aprendizados, aquilo que me clareia, aquilo que me abre a mentalidade, aquilo que me faz ver que não dá mais para ser desse jeito, não dá mais para repetir o equívoco, não dá mais para falar isto, para repetir aquilo, para se sentir daquele jeito. É preciso modificar antes que eu adoeça. Isso é prever o futuro. Isso é prever um bom futuro e é planejar um bom futuro. Enquanto eu trabalho no presente, o equilíbrio das emoções. E a reforma íntima, proposta ali pelos espíritos, que é uma linguagem trazida aqui, né, no espiritismo, no movimento espírita brasileiro, mas que, na verdade, ela trata, né, da questão da reformulação interior de cada um, e que Joana de Ângeles tão graciosamente chama de renovação espiritual, ela só acontece quando acontece essa reformulação interior. Quando eu me apercebo de que é hoje, é agora que eu tenho que tomar esta ou aquela atitude, e que isso possa reverberar no futuro positivamente. Aí eu falo, vou estudar muito para ter uma profissão, para trabalhar, para ter minha casa própria, para ter uma boa aposentadoria. Ótimo, que seja assim. Mas viver em função disso e esquecer de se cuidar, esquecer de cuidar do seu emocional, esquecer de cuidar daqueles que estão à sua volta e que ainda estão no patamar da sua atenção. Aí não é positivo. Você lá na frente não vai estar feliz, não vai viver bem aquilo. Os budistas dizem isso, inclusive, né? Que aí eu não tenho certeza se foi Buda quem disse, não vou afirmar, de que muitos vivem para ganhar o dinheiro quando estão jovens, e aí quando envelhece tem que gastá-lo para gastam jovens a saúde, se dedicam, não cuidam da saúde para ter o dinheiro e depois tem que gastar esse dinheiro para poder ter saúde. Isso é saúde mental também. E não existe mais assim, corrosivo do que um desequilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional, inclusive, nos leva a desacreditar em nós mesmos. E quando temos já essa compreensão de vida, além dessa vida material, que é a imortalidade da alma, que é essa que Jesus sempre se referia, né? Quando ele dizia da vida eterna, ele estava se referindo à vida imortal, que é a vida espiritual. Se eu já tenho essa mínima noção, eu tenho que tomar cuidado com relação ao meu equilíbrio emocional. Porque, na verdade, tudo que eu viver, tudo que eu trabalhar aqui, vai ter um impacto direto. Eu não vou levar
nada do que eu acumular aqui na Terra. Eu vou levar as coisas que fizeram eu crescer moralmente, emocionalmente, que me tornaram um ser humano melhor, alguém cuja o olhar crítico não seja de criticar, mas seja daquele que uma vez eu comentei aqui com vocês, né? Da teoria de Leonardo Boff, ser crítico, criativo e cuidante. Que a crítica que vê, que ajuda inclusive a encontrar soluções, logo está cuidando. Não ser crítico, ser ético, porque ser crítico não é ser ético. Simplesmente apontar o dedo e condenar, isto é imoral. Primeiro aponte o dedo para si mesmo para observar. Se estivesse sozinho, sem ninguém observando, será que não faria o mesmo? Se você disser para você, não mesmo, então sai em defesa do injustiçado, que era isso que Jesus ensinava. Ele não permitia que ninguém saísse de perto dele sem estar melhor. Mas ele também não infringia nenhum tipo de liberdade. Quando eles chegavam pedindo alguma coisa, ele falava assim, o que queres que eu faça? E aquele que lhe pedia, dizia. E ele ainda afirmava, tem certeza, é isso mesmo que quer? Porque ele já tinha observado toda a história de vida daquele ser que estava ali na frente. Eu não tenho essa condição, ninguém de nós aqui tem. Mas a gente tem com relação a gente mesmo, a gente já teve uma vida, a gente já chegou até aqui. E a gente já tem condição de dizer, diante do altar da consciência, é isso mesmo que eu quero? É assim mesmo que eu agiria? Lembrar sempre do que Paulo deixou escrito na carta aos Hebreus, lá no capítulo 1, no item 12. E vigia, que estáis cercados, eu não falei completo, por uma nuvem de testemunhas. Aqui na Terra, a gente está sempre sendo observado. Sim, pelos que convivem conosco no momento encarnatório e pelos desencarnados. Então, realmente, se o meu altar da consciência estiver firme, estiver entendido, estiver cônscio de que aquilo é uma injustiça e que é preciso fazer algo, que eu seja portador para ajudar a quem quer que seja. Mas se eu for apontar o dedo, é melhor primeiro apontar o dedo para mim mesmo. Então, viver o momento presente é isto. É apontar o dedo para si mesmo e fazer uma verificação. E há que se ter muito cuidado, pessoal, porque nós não fazemos essa observação de consciência nas escolhas da vida. Vamos muito por impulso, no adquirir coisas materiais, no falar, no julgar. A gente julga o tempo inteiro. Você não faria isso. Olha isso, olha como a pessoa está agindo. E você não faria o mesmo no lugar dela? A gente tem que, sim, ter a mesma medida para tudo, aplicar sempre o equilíbrio. Porque se eu usar para um peso e uma medida e para o outro peso e outra medida, estarei sendo injusto. E não vou poder reclamar se a vida me trouxer exatamente isso que eu estou semeando agora. Existe, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. Boa dica para leitura à noite. Sede perfeitos, o item 10, o homem no mundo. Dê uma olhadinha nele. Onde fala dessa questão da gente estar envolvida pelas coisas da terra e de repente a gente se aperceber mergulhado nesse mar e deixando de lado aquela essência espiritual que somos. Puxa o freio, faz uma meditação. Emmanuel, nessa mensagem que nós citamos, ele chama a questão da meditação, da gente sempre fazer o processo meditativo. Eu não sei fazer, então faço na oração, tá bom? Um momento de oração. Ou naquele momento de relaxamento no chuveiro. Ou quando estou dirigindo aí, de repente, numa estrada um pouco mais longa. Ou quando estou fazendo uma caminhada.
Aproveite esse momento e faça uma busca de si mesmo para entender o que a vida está te respondendo, quais são os retornos que você está tendo, que nós estamos tendo. Por que as coisas estão indo da maneira que estão? Pensa, é uma boa reflexão, né, para a gente fazer no nosso dia a dia. O planeta só está do jeito que está porque começou num núcleo isso. Ora, naquele núcleo que sou eu, o templo, né? O templo do espírito, aqui é a matéria, aqui na minha consciência, que pode se estender no núcleo familiar, depois no núcleo social, e com isso vai se estendendo para todos os tipos de relações, que vai chegar também nas relações que geram a criação dos valores e dos princípios. E os princípios são estabelecidos pelas leis que nós aprovamos através daqueles que nos representam. Sim, somos nós. Se permitimos, se votamos, se colocamos lá. Hã? E isso vai se estendendo até chegar o ponto de um país brigar com o outro, por achar que pode invadir o outro, por achar que tem o direito de tomar as coisas que são do outro. Isso, podem ter certeza, começou em pequenos núcleos. E no principal, no egoísmo humano. Nós podemos fazer as reflexões e elas normalmente povoam nossa mente e a gente não se apercebe. Por exemplo, como eu estou vivendo hoje? Eu paro para fazer essa reflexão. Como estou vivendo hoje? Eu paro para pensar por que o meu passado ainda me cutuca. Ele é tão importante assim? Ele diz exatamente o que eu sou? Ele me faz refletir sobre esse eu que eu hoje estou sentindo que eu sou? Ele é tão importante quanto eu acho que ele é? Porque daí é que se pega as questões da pessoa que vive do passado e não consegue viver o presente. Sofre muito. E sofre 2 vezes, 3, 4. Ou então, o que será meu amanhã? Veja bem, se eu não estou conseguindo ainda lidar emocionalmente com o meu passado, como é que eu vou ficar pensando como é que vai ser o meu amanhã? Talvez uma reflexão interessante seja como eu vou voltar para o plano espiritual. É porque ninguém fica para semente, né? Eu tenho uma amiga muito querida que é de outro segmento religioso, e uma vez falávamos sobre desencarne, sobre morte, por conta de uma situação que tinha acontecido, e eu virei e falei, mas isso é inevitável, todos nós vamos um dia morrer, vamos envelhecer e morrer, muitos nem envelhecem. Aí ela virou para mim e fez, Deus me livre. Aí eu disse, como assim Deus te livre? Você vai morrer um dia. E eu falei, não, Deus me livre. Então assim, não adianta ficar pensando o que será o meu amanhã. Pensa no seu momento de hoje. Você está construindo o que hoje? Está vivendo o que? Quais têm sido as suas emoções hoje? E qual tem sido a minha disposição em desenhar um bom caminho para a minha felicidade? São boas reflexões, né? A gente pode até considerar que as coisas boas que passaram devam ser lembradas para nos alimentar. As coisas não tão boas a gente poderia considerar apenas como um aprendizado. Sabe aquela prova que eu não fui bem? E agora eu vou ter que estudar e fazer de novo? Então, quem sabe? Né? Viver do passado tem uma mensagem que fala assim, que viver do passado, o passado, o momento presente e o futuro são como temperos. O sal tempera a vida, né? Existe até essa frase. Que viver do passado é como se eu salgasse demais e no presente eu não tivesse prazer em comer aquilo. Então eu teria que dosar bem, ou seja, o que dá para aproveitar e o que não for mais necessário tirar, excluir, trabalhar essa emoção para que ela não me aflija mais,
para que esse futuro também não seja salgado em excesso, né? E viver o momento presente. Isso tá, essa mensagem do sal está na mensagem chamada A Lembrança e o Sal, que faz parte de um livro de Paulo Coelho, né? Que é Histórias para Pais, Filhos e Netos. Mas assim, o que me pega muito nessa questão de analisar é o livro do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Existe um texto que foi escrito baseado nos seus 2 livros, No País das Maravilhas e no País da Alice, no País das Maravilhas. Está me fugindo o nome do segundo. E Alice de Volta, acho que é o País das Maravilhas. Bom, que seja. Esse texto foi criado como se fosse uma análise complementar daquilo que ele nos diz. Porque tem uma cena em que o chapeleiro maluco convida Alice para tomar o chá. E aí, baseado no que a rainha tinha dito, que isso aparece no outro livro, juntaram o que ela fala com o que o chapeleiro diz. Alice vai tomar o chá e diz assim: onde está a geleia? E ele diz: hoje não tem geleia. Na verdade, quem fala isso é a rainha louca. Aí ele diz, não tem geleia. E ela fala, por que não tem geleia? Ele diz, porque geleia só ontem e geleia só amanhã. Porque ontem não vai voltar e amanhã ainda não existe. E para que a geleia esteja presente hoje, é preciso que eu entenda que o ontem não existe mais e que amanhã eu vou ter que preparar a condição para que a geleia esteja lá. Exatamente o que abordou o tema todinho. O passado ficou, o que eu tiro de bom, o futuro eu vou construir para poder viver bem o momento presente. Então, que nós tenhamos, assim, a gratificante, sabe, a gratificante mesmo, a alegria, o prazer gratificante de que o que eu estou vivendo hoje vai me construir para me tornar melhor. Não é um futuro melhor, é para me tornar melhor. Para que eu faça essa reflexão, como eu vou voltar. E que tudo que eu construa à minha volta seja no sentido de semear o que há de melhor. Semear caminhos onde possam sempre se abrir à minha frente as condições necessárias para acolher, para cuidar, para estar diante de Jesus na proposta que ele nos trouxe, que nem sempre nós lembramos devido até o que a gente está vivendo e não está se dando atenção. O amarmos-nos como ele tanto nos amou. E esse amor começa pelo autocuidado e transborda pelo cuidado à minha volta. Que tenhamos então aí um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Não esqueçam, gente, de dar o like aqui para promover o canal, né? De inscrever-se no canal, ativar o sininho para saber quando tem as programações. Curta, compartilhe e vamos seguindo juntos nessa divulgação dessa mensagem de amor. Muito obrigada a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.